Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje nós vamos discutir o tema da jurisprudência divergente. A jurisprudência, como fonte do direito, tem ganho cada vez mais força e importância na prática dos tribunais. E nós vamos entrevistar naquela cadeira, daqui a pouquinho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que em toda a sua história mais demonstrou coragem para dizer: te virjo da ditadura do pensamento único. Mas antes de tudo, vamos ver um VT. Bem, a jurisprudência é uma das mais importantes fontes do direito, né? É lugar comum, ainda mais nos dias de hoje, afirmar que a jurisprudência é tão importante, sobretudo quando nós pensamos hoje na influência, digamos assim, da common law sobre o direito brasileiro. Então hoje eu já começo a advertir a todos os alunos que já não se pode fazer com tanta certeza essa distinção entre direito romano-germânico e da common law. Pelo contrário, hoje em dia no ordenamento jurídico brasileiro é cada vez mais presentes institutos, cada vez mais presentes institutos da common law interferindo, influindo sobre o direito romano-germânico, no caso em questão na forma como o ordenamento jurídico brasileiro está formatado. Ao lado disso, é bom lembrar que mesmo na formação do direito romano-germânico, se nós voltarmos lá para trás, na Constituição da Roma Antiga, vamos relembrar com os próprios romanos que o direito não era visto como uma ciência, no que eles, de certa forma aqui, foram influenciados pela obra de Aristóteles, porque já Aristóteles nos advertia que direito deveria ser visto como uma prudência e não como uma ciência. E isso significava, mais especificamente para fins de jurisprudência, que o direito era construído a partir dos casos concretos, a partir dos conflitos que eram decididos. E na decisão de cada um desses conflitos é que se construía a regra a partir do problema. Note, portanto, não havia ainda, lá nas origens do direito romano, no que eles foram influenciados pelo pensamento grego, a noção de que havia um conjunto prévio de regras e que esse conjunto prévio de regras, de algum modo, já serviria para decidir os casos concretos. Não, essas regras eram construídas a partir dos problemas e por isso que o saber jurídico entre os romanos ficou notabilizado muito mais por ser um saber prático do que por ser um saber teórico, é dizer, em outras palavras, saber prático no sentido de que o direito era muito mais voltado a decidir conflitos do que propriamente a elaborar teorias para explicar como deveriam se organizar as normas ou como deveriam, os juristas pensarem. Nesse sentido, vale até lembrar, apenas a título de advertência, de que os romanos já valorizavam, palavras que ainda hoje têm grande importância, dialética, já valorizavam a argumentação, eram muito influenciados pela retórica grega, Então, quando eu digo direito é prudência, e com isso hoje em dia eu posso dizer da importância da jurisprudência, eu estou dizendo em outras palavras que direito é, antes de mais nada, arte da argumentação, A arte da argumentação voltada à decisão de conflitos, ok? Então lembrem-se sempre disso, sobretudo quando estiverem pensando nas fontes do direito. Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, uma das mais pulsantes inteligências do Supremo Tribunal Federal de todos os tempos. Ministro, é um prazer enorme, uma honra incomensurável recebê-lo no Papeando com Pamplona. Olha, o seu registro decorre do seu bom coração, Sou apenas um servidor. E já se diz que nada gratifica mais o homem do que servir aos seus semelhantes. Eu busco acertar na arte de proceder e na arte de julgar. A satisfação é toda minha em bater esse papo, em conversar de forma descontraída, com muito espírito, com muita espontaneidade. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. E é justamente para servir todo esse público que está nos vendo que nós vamos discutir hoje um tema fascinante. Um tema que é a cara do ministro. Jurisprudência divergente. O ministro Marco Aurélio é conhecido como o ministro voto vencido. Por quê? Não é somente um grande puxador de voto, mas aquele que nunca hesitou
nunca lhe faltou coragem e elegância para divergir e apresentar seu posicionamento. E é sobre jurisprudência divergente que nós vamos bater um papo. E conversar esse papo, né, perguntando para o senhor o que é que o senhor entende do ponto de vista técnico ou prático sobre o que é jurisprudência para ti. Em primeiro lugar, eu vou repetir que um professor de processo, que foi juiz no Rio, né, disse uma vez: a justiça é obra do homem, é passível de falha. E, muito embora o direito seja uno, nós temos decisões, às vezes, conflitantes. Por quê? Porque são formalizadas por homens que têm formação técnica e humanística específica. Por isso, a variação maior. Agora, tanto quanto possível, nós devemos ter uma estabilidade na jurisprudência, porque resulta em segurança jurídica. Ou seja, o judiciário ele deve apresentar a direção a ser seguida pelos cidadãos e, com isso, evitar, tanto quanto possível, conflitos de interesse. Mas o brasileiro apenas acredita, quando há um conflito, na solução jurisdicional. Por isso, nós vivenciamos essa quadra de avalanche de processos. E essa ideia desta jurisprudência, eu costumo brincar e lembrar sempre meus alunos que jurisprudência é substantivo coletivo, ou seja, não é as jurisprudências, não, a jurisprudência como um conjunto de decisões, um direcionamento para a busca de uma estabilidade. E a jurisprudência ganhou no direito brasileiro uma importância enorme nos últimos anos. Como é que o senhor vê esse fenômeno? Sem dúvida, mas sem chegar-se à bateção de carimbo. Eu sempre digo que não tenho compromisso sequer com os meus próprios erros. O que dirá com os erros dos colegas? E que não somos semideuses. Cumpre ao julgador evoluir, tão logo convencido de assistir razão ao entendimento inicialmente repudiado. Eu voto com pureza da alma. Posso claudicar, posso errar, mas atuo segundo a minha ciência e consciência, e nada mais. E só não erra quem não trabalha. Claro, mas claro, errado é se claro. não apontar, se não divergir ou não realizar trabalhando. Mas dentro dessa ideia, qual a importância da jurisprudência divergente para a sociedade também? A evolução do direito. A sociedade evolui. Por que não a interpretação das normas jurídicas? Nós devemos, tanto quanto possível, atender aos anseios da sociedade, interpretando a norma, que é fria. Ela depende realmente de uma leitura, e uma leitura a partir da formação jurídica e mais do que a formação jurídica, a formação humanística do intérprete. Isso é muito interessante, porque às vezes tem alguns bordões, alguns chavões. Um dos bordões que eu nunca consegui me conformar em peças, quando leio, eu vou fazer 20 anos como magistrado, né, eu digo, as pessoas escrevem, a jurisprudência se cristalizou assim. Eu digo, poxa, não é possível. Não é possível que um pensamento não possa mudar. E dentro dessa linha de ousar, eu queria falar um pouco sobre a sua história na magistratura, em especial no Supremo Tribunal Federal. Quais foram, assim, na sua opinião, os votos divergentes mais simbólicos ou importantes? Caminho para 37 anos atuando em colegiado. E atuando em colegiado com desassombro. O que é o colegiado em si? É um somatório de forças distintas. Nós, no colegiado, nos completamos mutuamente. Quando me defronto com conflito de interesses, eu idealizo, sem levar em conta de imediato a dogmática, eu idealizo a solução mais justa para o caso concreto. E após vou à dogmática, já que a nossa atuação como juízes é uma atuação vinculada, para buscar o apoio. E num ato de vontade, que é o ato de interpretar, geralmente eu encontro esse apoio. Maravilha. E aí eu queria, na verdade, fazer uma última pergunta nessa primeira parte.
Porque como é que o senhor se vê dentro dessa função? E dentro, na verdade, como é que... o senhor é um dos ministros mais conhecidos, e eu posso dizer, isso não é um arrobo de retórica, talvez o mais conhecido no país, pela apresentação das suas visões divergentes. E nesse ponto, como é que o senhor se vê na divergência de pensamento? Como é que o pensador Marco Aurélio Mendes de Farias Melo vê o ministro Marco Aurélio, o ministro voto vencido? Uma pessoa despojada a exercer uma missão sublime, que é a missão de julgar os semelhantes e os conflitos envolvendo os semelhantes. E, acima de tudo, um ser humano sensível, emoção, pura emoção, espontaneidade, pura espontaneidade no que faço como julgador. E fico até mesmo surpreso de, passados tantos anos, ainda examinar hoje um processo como se fosse o primeiro processo de minha vida judicante, de minha vida como juiz. Isso é muito bom. Eu, por exemplo, eu tenho planos para atuar daqui a 1 ano e 4 meses. Com a compulsória, não vou morrer de tédio, isso eu posso garantir. Com certeza. Né? Mas terei um dilema. Se passar a PEC da Bengala, elevando a 75 anos, certo, né, a expulsória, a data limite para ter-se atuação. E terei um dilema, por quê? Porque eu me realizo como ser humano, como julgador. E tenho o trabalho como algo que me satisfaz, ou seja, o fardo em que pese o grande número de processos, o vapt-vupt, julgando, conciliando celeridade e conteúdo, né? O fardo se mostra leve quando você toca com satisfação os seus afazeres. Amém. E eu posso lhe dizer, na condição de ser o jurisdicionado, como todos os cidadãos brasileiros, que o senhor cumpre essa missão com galhardia. Eu estou emocionado, não vou mentir aqui, eu estou emocionado. Eu estou sendo recebido no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro Marco Aurélio, para fazer um papiano. E é um privilégio que os senhores não têm noção. Só que eu não sou um cara egoísta, definitivamente. Eu tenho que compartilhar esse privilégio e eu tenho aqui uma plateia que está super curiosa querendo fazer uma pergunta. Então, vamos aqui começar a parte da pergunta. Por gentileza, pode fazer a sua pergunta. Meu nome é Daniela Rosa. Eu gostaria de saber, ministro, o que o senhor acha da súmula vinculante? A pergunta é muito oportuna. Eu acabei de falar a você, Pamplona, que o direito é uno no território nacional. E essa unidade ela ficaria prejudicada se não houvesse uma comunhão de decisões a respeito desse mesmo direito e considerados conflitos de interesse. Veio à baila o verbete vinculante da súmula, que é única da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o legislador de emenda da Constituição teve o cuidado de exigir, para editar-se um verbete vinculante, um quórum qualificado de 8 votos, né? E também reiteradas decisões do Supremo, ou seja, um entendimento já consolidado. Visa o verbete vinculante a racionalização dos trabalhos, uma orientação aos demais órgãos do Judiciário quanto ao direito posto e ao direito posto pelo Congresso Nacional. Perfeito. Ministro, meu nome é Renato Coelho. Eu gostaria de formular uma pergunta. O que o senhor acha da força normativa dos precedentes? A força normativa em si dos precedentes é implícita. Evidentemente, nós não atuamos como legisladores positivos. Negativos, sim, quando entendemos que uma lei emanada do Congresso conflita com a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, claro que essa observância implícita dos precedentes passa por uma mudança cultural, observando-se o direito alheio. Geralmente, o cidadão, quando tem um interesse resistido, ele se mostra apaixonado, tendo em conta esse mesmo interesse, e acaba não transigindo. Os precedentes jurisprudenciais estimulam
a essa transação, a esse entendimento, e leva o cidadão a uma evolução, já que ele também é aconselhado, na maioria das vezes, por um técnico na área do direito, ou seja, por um profissional da advocacia. Os precedentes têm valia, e têm uma valia enorme. Agora é preciso que a sociedade também evolua culturalmente para chegar à observância desses precedentes. Meu nome é Caroline Ferrari. Eu gostaria de saber, ministro, o que é que o senhor acha da obrigatoriedade de uniformizar a jurisprudência dos tribunais? Carolina, a uniformização da jurisprudência é um instituto expressamente previsto no Código de Processo Civil. Agora, os artigos que disciplinam a uniformização da jurisprudência, eles são muito pouco acionados, no que às vezes se deixa de afastar descompassos na interpretação do direito para ter-se a almejada segurança jurídica. É da maior importância a edição de verbetes que passam a compor a súmula, e esses verbetes, eles nada mais representam do que a uniformização da jurisprudência. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu gostaria de saber do senhor ministro o que o senhor acha da modulação de efeitos na mudança jurisprudencial. É o Brasil que temos. Eu sou contrário à modulação quando se decide quer um processo objetivo no controle de constitucionalidade em abstrato, quer no processo subjetivo. No processo subjetivo, com maior razão, porque a parte não pode simplesmente ter uma vitória de pirro. Ganha, tem razão no que é sustentado, mas não leva. No processo objetivo, porque quando o tribunal acaba modulando, passados vários anos da edição de uma lei que, segundo um grande baiano, Rui Barbosa, nasceu irrita, ele estimula a essa prática, ou seja, a normatização, a edição de leis à margem da lei básica da República, que a todos indistintamente submete, que é a Constituição Federal. Por isso eu sou contrário à modulação. Ou bem a lei se mostra em harmonia com a Constituição Federal, ou ela simplesmente nasceu morta, como já dizia, e devemos lembrar os grandes nomes das nossas letras jurídicas, Rui Barbosa. Ministro, meu nome é Vinícius e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta ao senhor. Como conciliar a liberdade de pensamento com a disciplina judiciária? A liberdade de pensamento é espécie de um bem maior quando se vive em um Estado democrático de direito, que é a liberdade de expressão. É importantíssima a liberdade de pensamento. Na minha vida de juiz, por exemplo, eu não conheço o Instituto da Ressalva. E digo que uma vez, julgando em um colegiado menor que a turma, integrada de 5 ministros do Supremo, nós tivemos maioria de 4 votos, considerada a ressalva de entendimento. Eu creio que cada qual deve expressar o seu pensamento e está aberto a refletir sobre o acerto ou desacerto desse pensamento. Eu li há pouco tempo um livro muito valioso, que é o livro Os Intelectuais e a Sociedade, de Thomas Sowell, em que ele aponta que levou o entendimento ungido de certos intelectuais no correr da história. O pensamento ele deve ser admitido, muito embora se pense de forma diversa, e deve levar o interlocutor a refletir sobre a posição inicialmente adotada. É algo do maior valor em uma democracia. Eu não falaria melhor. E digo para o senhor que, como falei quantas vezes, é um privilégio, é uma honra estar aqui. Porque refletir sobre a divergência jurisprudencial é refletir sobre uma frase que eu tenho incorporado em minha vida de
de um pensador fantástico baiano chamado Milton Santos, que dizia que é preciso combater a ditadura do pensamento único. Nós só podemos construir ciência, só podemos construir educação, né, quando temos a possibilidade, tal qual um outro professor, Karl Popper, né, de testar as nossas teses. A tese só é científica quando ela pode ser testada, confrontada e muitas vezes falseabilizada. Essa é a ideia de que, senão o resto é dogma, senão o resto é crença e não justiça ou convencimento. E eu tenho aqui a honra de aprender isso com Vossa Excelência. Eu tenho que, lamentavelmente, terminar. Por mim, eu ficava falando aqui horas. Mas eu quero dizer que, se eu puder, eu quero fazer um brinde com o senhor. É uma honra, Vossa Excelência honra a magistratura brasileira e Vossa Excelência honra o pensamento brasileiro. E que tenhamos presente uma máxima: o saber é e será sempre uma obra inacabada. E dentro desta obra inacabada, nós pensamos que a melhor forma de combater o pensamento é educando, é podando, é lapidando, mas é sempre construindo um caminho para o bem da sociedade. Até a próxima. Podar ou lapidar. Podar é direcionar, cerceando galhos que não interessam. Lapidar é desnudar, descobrindo a essência que explica a existência. Podar é amestrar, incutindo valores que se toma como essenciais. Lapidar é educar verdadeiramente, mostrando as consequências possíveis de cada opção. Podar faz a planta virar obra de arte, o paisagismo da sua estética. Lapidar transforma a pepita em diamante, revelando que já existia. Tanto podar quanto lapidar mostram o enorme potencial do objeto que se aperfeiçoa. Isto por si só não é algo digno de dó, mas sim de louvor. Mas há uma diferença fundamental, que afeta o resultado final. Se podar é cultivar a beleza que se quer, lapidar é cuidar do conteúdo que se é. Até a próxima.